Olá, pessoal do quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C e quinto ano TA. Professora Eliseuda, de língua portuguesa. Quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. Tudo bem, meus amores? Com certeza, todo mundo na paz, todo mundo em paz, não é? E vamos para mais uma aula, tá bom? Vamos falar aqui da nossa agenda, o que nós iremos fazer hoje. Olha aqui. Hoje, somente correção. Correção da página 25, da última aula, da aula de segunda-feira, sobre locução adverbial. E depois, correção da revisão mensal para a nossa provinha, não é verdade? Que está chegando aí, não é? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre, refletindo um pouquinho, lembrando, um pouquinho da última aula sobre locução adverbial. Nós vimos que a locução adverbial, é um conjunto, é uma expressão de duas ou mais palavras no valor de o quê? De um advérbio, Tem o mesmo valor de um advérbio, a locução adverbial. E também que ela indica as mesmas circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, de dúvida, negação, afirmação, não é verdade? Vimos isso. E que também, elas também indicam circunstâncias, e se referindo a quem? Essas circunstâncias? Ao adjetivo, modificando esse adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Não foi isso que nós vimos? Então, agora nós iremos continuar falando um pouquinho sobre locução adverbial através da correção da página 25, que é sobre locução adverbial. Vamos lá? Então, livro na mão, página 25, tá bom? Terceira questão, porque na página 24, a gente fez a página 24 em classe, na aula online, não foi? Então, vamos lá à terceira questão. Reescreva as frases substituindo as locuções adverbiais destacadas por advérbio correspondente. Aqui vai ter um advérbio correspondente a cada locução adverbial, tá bom? Tinha só para colocar o advérbio correspondente? Não, é para reescrever a frase novamente, aí trocando, essa locução adverbial pelo advérbio correspondente à mesma, tá bom? E na letra A nós temos assim. Ela gosta de bichos, em especial de gatos. Em especial é a locução adverbial, de modo, não é? Então, você vai trocar em especial essa locução pelo advérbio especialmente, que é o advérbio correspondente. É só trocar? Não, é para reescrever. Aí a frase fica assim. Ela gosta de bichos, especialmente de gatos. Ponto final, tudo bonitinho. Na letra B, as crianças ouviram com atenção as orientações da professora. Aqui são vocês, Com certeza, tá bom? Você vai aí reescrever a frase, trocando a locução adverbial com atenção por atentamente. As crianças ouviram atentamente as orientações da professora. Tomara que seja da professora Eliseuda, tá bom? Letra C. Quase nunca faço refeições fora de casa. Quase nunca, você vai trocar pelo advérbio raramente. Raramente faço refeições fora de casa. E aí fica assim, olha aqui, ela gosta de bichos, especialmente de gatos. Você trocou a locução adverbial em especial pelo advérbio especialmente. Locução adverbial de modo, advérbio também, correspondente à mesma circunstância, tá bom? Na letra B, você trocou a locução adverbial com atenção, também de modo, pelo advérbio de modo também, a mesma circunstância, atentamente, As crianças ouviram atentamente as orientações da professora Eliseuda. Vou acrescentar aí, tá bom? Letra C. Quase nunca você trocou essa locução adverbial por raramente. Raramente faço refeições fora de casa, tá bom? E aqui nós temos a correção da questão de número 3, Número 3, tá bom? Da página 25. E vamos agora para a questão número 4 e última, não é? Leia a tirinha. Aí nós temos aí a tirinha, Meu mundo é muito bom. Acabou o shampoo, então eu usei lustramóvel. Felizmente, John, não está no meu mundo.
E aí nós temos a letra A, B, C sobre essa tirinha. Como Garfield caracteriza o mundo em que vive? Ele diz que o mundo é o quê? Muito bom. Caracterizar, né? É um adjetivo aí, né? Muito bom. Ele caracteriza o mundo como sendo o quê? Muito bom. Qual é a palavra que intensifica a característica bom? É o quê? A palavra, o advérbio muito, né? Que intensifica. E aí, na letra C, Garfield expressa uma opinião sobre o fato de John não pertencer ao seu mundo. Qual é a palavra que expressa essa opinião? Aí nós temos o advérbio felizmente. E aí ficou assim, olha aí. Ele caracteriza o mundo, né, como muito bom. Olha aqui, ele usou muito, que é o advérbio de intensidade, intensificando aqui esse bom, que é o adjetivo, tá bom? Modificou esse bom. E aqui o advérbio muito, que é o advérbio de intensidade. E aqui o advérbio o quê? Felizmente, tá certo? E aí temos a correção da quarta questão e última da página 25. E agora, de acordo com a nossa agenda, nós iremos fazer a correção da revisão, tá bom, meus amores? Da revisão mensal, olha, é essa aqui, tá? Nós trabalhamos, durante o mês de agosto, 2 gêneros textuais. Como todo mês a gente trabalha 2. Apenas um é escolhido para a prova, que é o mesmo da revisão mensal que vocês fazem o treino, não é verdade? Nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos propaganda, o gênero textual propaganda, e trabalhamos também o artigo de opinião. Vocês lembram? Dos 2, a tia escolheu a propaganda. Não sei se vocês, né, gostaram da minha escolha. Eu achei melhor a propaganda, tá bom? E aí decidi por vocês, tá? Então, vamos lá, a correção da revisão, tá bom? Nós temos aí um texto, olha aí, leia este anúncio publicitário e responda as questões, de acordo com o anúncio, de 1 até a questão número 4. Vamos lá, o anúncio. Temos aí uma frase no início, né, destacada. Nenhuma coruja perdeu o sono por causa dos nossos lápis. A Faber-Castell é líder mundial da fabricação de lápis a partir da madeira plantada. Ela tem as maiores áreas de plantações de madeira do mundo para a fabricação de lápis e é a única empresa a usar madeira plantada em toda a sua produção de lápis de cor e também lápis grafite. Assim, ela produz a matéria-prima de que precisa, preservando a flora e a fauna nativas. O respeito pela natureza é e sempre foi a filosofia de trabalho da Faber-Castell. Afinal, uma empresa sempre dedicada à educação só poderia mesmo dar uma lição de ecologia. E aí, no final, aqui nós temos aqui, sua companhia para escrever, desenhar e pintar, né? Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Aqui no final é o slogan, né? Que nós trabalhamos muito sobre isso também, né? Falamos até do slogan da nossa escola, né? Você entre os melhores. E aqui é o slogan dessa propaganda da Faber-Castell. Sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Tá bom? Essa propaganda, ela é composta de texto e imagem. Nós vimos isso aqui, que a propaganda geralmente ela é composta por texto e imagem. Tem também só com imagem, né, com texto, mas geralmente as duas coisas. E nós vimos também aqui sobre a imagem, que a imagem tem 3 funções. Vocês lembram? Lá na página 11 do seu livro, nós vimos isso, as funções da imagem. Essencial, vocês lembram? Complementar e decorativa. Eu não cobrei aqui na revisão sobre essas funções, mas na prova eu cobrei. E no livro, aqui tem também uma atividade no livro, na página 12, que fala sobre isso, não é verdade? Mas a tia mesmo assim vai relembrar, tá? A imagem tem 3 funções. Essencial, quando ela ocupa quase todo o espaço, né? E transmite a maior parte da mensagem, é a imagem. Complementar, quando ela se integra ao texto, né? E compõe o significado total da mensagem, faz parte da mensagem em si, tá? Se integra, se junta a imagem e o texto para compor a mensagem. E também tem a decorativa, que a imagem está lá só para enfeitar o texto, tá bom? Para decorar, para ornamentar, para enfeitar o texto, tá? E aí, sobre essa explicação,
vocês diriam, minha gente, que aqui, qual é a função da imagem nessa propaganda, tá? Da Faber-Castell. Seria decorativa, só para enfeitar aqui a imagem da coruja, a imagem do lápis, só para enfeitar? Não, na verdade, tem tudo a ver com o texto. Será que é essencial, tá? Faz a maior parte aqui da mensagem é a imagem? Também não. Então, vamos ficar com a complementar, tá? Que ela se integra, a imagem aqui no caso da coruja, a imagem do lápis, se integra, tá bom? Ao texto para juntas, né? Juntas, texto e imagem, tá? Formar toda a mensagem do texto, tá certo? E vai estar na prova, tá bom? E aí agora nós iremos para as questões, tá bom? Vamos lá? Primeira questão. Que produtos estão sendo anunciados e quem é o anunciante? Cuidado que são duas em uma. Geralmente vocês têm, né, a mania de quando tem duas questões em uma fazer só a primeira ou só a segunda, mas é as duas, tá bom? Eu quero saber os produtos. Ah, tia, tá fácil, tá bem que no final aqui. Lápis, né, de cor e lápis grafite. Tá aqui o anúncio. Quem é o anunciante? É a empresa aqui, a Faber-Castell. Tudo bem. Tá ótimo, meus amores. É isso aí. Olha aí. Essa propaganda é um anúncio de lápis para escrever. A tia colocou lápis para escrever, que corresponde aqui, no caso, né, o grafite, tá bom? Desenhar também corresponde o grafite. E pintar já corresponde o lápis de cor, tá bom? E o anunciante é a empresa Faber-Castell. Mas se você bem que colocou assim, a propaganda é de lápis de cor e grafite. E a empresa, e o anunciante é a empresa Faber-Castell. Já está ótimo, tá bom? Eu aqui coloquei de um lápis para escrever e desenhar, corresponde o grafite. E pintar corresponde o lápis de cor. É a mesma coisa, com outras palavras, no mesmo sentido, tá bom? Tudo bem? E vamos para a questão de número 2. Releia a frase que aparece destacada no anúncio. Lá em cima tem a frase: nenhuma coruja perdeu o sono por causa dos nossos lápis. É como se fosse até um título aí para a propaganda. Bem no início uma frase, né? Um título como para a propaganda. Vamos lá, a interpretação dessa frase. Olha a pergunta. De que forma o anúncio justifica essa afirmação? Que afirmação? Nenhuma coruja, né, que é o animal aí, perdeu o sono por causa dos nossos lápis. Presta atenção. Aqui, meus amores, o anunciante, tá? O anúncio, ele diz que os lápis da Faber-Castell, né, da empresa aqui, da marca Faber-Castell, são produzidos com materiais de árvores plantadas. Diz isso no texto, tá? Preservando dessa forma que a flora, né, a vegetação, e a fauna que corresponde aos animais, né, plantas e animais, tá bom? Flora e a fauna naturais, ou seja, o hábitat da coruja, o lugar da coruja, não foi retirado o lugar dela, né? Ela não vive nas árvores, né? Que corresponde o quê? A flora. Então, veja aí como foi que vocês colocaram, mas tem no texto, a tia vai repetir aqui a questão. Nenhuma coruja perdeu o sono por causa dos nossos lápis. O anúncio justifica o quê com essa afirmação? Ele justifica que o anúncio diz o quê, né? O anunciante, né? O anúncio diz o quê? O anúncio diz que os lápis da Faber-Castell são produzidos com materiais de árvores plantadas. Eles plantam essas árvores lá, não vão pegar da natureza e chegar e retirando, não. Plantam as árvores para fazer isso aqui. Preservando dessa forma o que a flora, que é a parte das plantas, da vegetação, e a fauna, que corresponde aos animais, tá? Naturais. Ou seja, o habitat da coruja, o lugar que ela mora, né? Que ela vive, tá bom? A coruja, tá bom? Então, a coruja não está aí, né? Só para enfeitar o texto, não, né? Tem tudo a ver, não é? Então, vamos para a questão agora de número 3. Diz assim: segundo o anúncio, a Faber-Castell dá uma lição de ecologia. Como a empresa mostra que faz isso? Também está no texto, né? Ela destaca a preocupação, ela se preocupa em preservar a fauna e a flora natural, né? Usando árvores plantadas em toda a sua produção de lápis, tá certo? Também tem no texto, que tem muito a ver com a questão anterior, com a questão de número 2, não é verdade? Ela se preocupa com a preservação da flora e da fauna, plantando árvores para o quê? Para a produção
do produto, né? Do próprio lápis, que é a empresa Faber-Castell, tá bom? E vamos para a questão número 4. Releu o slogan do anúncio da Faber-Castell. Sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Aí é o slogan. Aqui se refere à expressão sua companhia, né? Aí, meus amores, se refere o quê? Aos lápis fabricados pela Faber-Castell, tá? A companhia se refere a isso. Letra B diz assim, que sentidos pode ter a palavra companhia nesse slogan? Olha aqui, a palavra companhia pode ter sentido de que os lápis acompanham o consumidor, que ele está usando o lápis, né? Acompanha o consumidor, ou a empresa como um todo acompanha também o consumidor, como a empresa também, a partir da produção dos seus lápis, da venda, né, e tudo mais, acompanha também o consumidor, tá bom? E aí agora nós vamos para a questão de número 5, tá? A questão de número 5 já vai começar aí a parte de gramática, não é verdade? Saiu do texto, da propaganda, e vamos para a parte de gramática, tá? Questão número 5. Lê o texto, observa as palavras destacadas e depois responda os itens A e B. Nosso time costumava treinar semanalmente na quadra do parque. No final de cada mês, ocorriam ali jogos emocionantes. Hoje isso não ocorre mais, pois a quadra está muito velha. Talvez os jogos voltem a acontecer quando uma reforma for feita. E aí observa as palavras em destaque, né? Semanalmente, hoje, ali, não, mais, muito e talvez, tá bom? Vamos completar aqui na letra A, com essas palavras em negrito. As palavras mensalmente e hoje indicam circunstância de quê? Lá no assunto, meus amores, do advérbio. Tá? Classificação do advérbio. De tempo, não é verdade? Muito e mais indica circunstância de intensidade. Talvez de dúvida. Ali, de lugar, tá bom? E aí essas palavras destacadas são o que a gente acabou de falar, são o quê? São advérbios. Vocês irão marcar em advérbios. Olha aqui. Mensalmente hoje é uma circunstância, ou seja, um advérbio de tempo. Muito e mais, advérbio de quê? Intensidade. Talvez advérbio de dúvida. E ali, advérbio de lugar. Tudo isso aqui destacado, né? Hoje, tá bom? Tá? Mensalmente, muito, mais, talvez e ali são o quê? Advérbios. Vocês irão marcar lá embaixo. Verbos, substantivos, advérbios ou adjetivos, vocês irão marcar em advérbios, tá bom? Que indicam circunstância aqui de lugar, de tempo, tá bom? Vamos acompanhar agora a correção da questão número 6, tá? Na sequência número 6, que fala sobre a locução adverbial. A tia já falou hoje aqui disso na correção, né? Que a locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras no valor também de um advérbio, não é? A diferença é que o advérbio é escrito com uma palavra, é locução adverbial com duas ou mais palavras, uma expressão, um grupo de palavras, tá bom? Então vamos lá. O que está pedindo para você fazer aqui? Olha bem, conforme a informação acima, né, que nós acabamos de ler, que é exatamente, né, um conceito para advérbio, você vai fazer o quê? Vai localizar as locuções adverbiais nas frases e circular, tá bom? Ok? O encanador realizou o serviço em alguns minutos e saiu. Você vai localizar a locução adverbial e circular aí. Aí depois lá embaixo você vai de novo escrever a locução adverbial que você circulou e vai indicar se ela, e vai colocar se ela indica tempo, se ela indica lugar, né, a circunstância, se é de modo, tá bom? Vamos repetir. Letra A. O encanador realizou o serviço em alguns minutos e saiu. A locução adverbial aí é em alguns minutos. Circulou em alguns minutos. Letra B. A partida está sendo disputada com garra. Como é que a partida está sendo disputada? Com garra. Circulou com garra, locução adverbial, tá bom? Letra C. Coloquei o vaso no canto da mesa. Onde eu coloquei o vaso? No canto, né? Então, circula no canto, locução adverbial, tá bom? Então, letra A, em alguns minutos. Letra B, com garra. Letra C, no canto. Pronto? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai indicar, vai escrever, né, a locução adverbial que você circulou. Tá bom, meus amores? Vamos lá?
Então, aqui vamos verbos aqui. Realizou. Realizou é o verbo aí. Da frase, o quê? Da primeira frase da letra A. A locução adverbial que você circulou lá foi o quê? Em alguns minutos. Então, você vai escrever aí, lá, para o verbo realizou, em alguns minutos. Essa locução adverbial, em alguns minutos, ela modificou o verbo realizou, tá? Realizou. Se você quiser, você pode até fazer assim. E lá na frase de novo, que você circulou, em alguns minutos, fazer uma seta para o verbo realizou. Porque essa locução, ela modifica o verbo realizou. Tá bom? E essa locução aí, em alguns minutos, ela é de que? Circunstância de tempo, você classifica como tempo. Na letra B, a partida está sendo disputada com garra, você circulou com garra, não foi? A locução adverbial. Pois bem, você escreve agora com garra aí. Você pode também, lá na letra B, onde você circulou com garra, fazer uma seta dessa locução adverbial para quem com garra modificou o quê? Sendo disputada, né? O verbo disputada, né? Para disputada, tá bom? Na letra C, coloquei o vaso no canto da mesa, você circulou no canto, circulou, faz uma seta para onde? Para o verbo coloquei, tá? Que ele modificou, tá bom? Então, você lá na letra B, vamos lá voltar. Disputada é o verbo, aí você colocou a locução adverbial com garra, escreve lá com garra. E essa locução adverbial é de quê? Tempo, modo, lugar, dúvida. É de modo, né? O modo como foi o quê? Como você foi, a partida fez a disputa, né? Com garra, né? Como a disputa ali da partida aconteceu, que foi com garra, tá bom? Então, com garra é a circunstância de modo, a locução adverbial de modo, tá bom? E a letra C, que é o verbo coloquei, você vai lá, escreve a locução adverbial no canto, que é a circunstância dessa locução adverbial, é de lugar, né? Onde foi que foi colocado o vaso? No canto lá, né? Da mesa. Então, tempo, modo e lugar. Fica assim, meus amores, olha aqui. Locução da letra A, que você circulou em alguns minutos. Essa locução adverbial indica a circunstância de tempo. Na letra B, você circulou com garra, escreveu aqui. Essa locução adverbial indica a circunstância de modo, tá bom? E na letra C, no canto, você circulou lá, depois escreveu aqui, e ela indica a circunstância de lugar, essa locução adverbial aí, tá? E aí foi feita a correção da questão 6. Vamos agora para a 7ª questão. Transforme as locuções adverbiais de modo em advérbio de modo terminado em mente. Dirija com cuidado. Ó, tia, muito fácil. Com cuidado é a locução adverbial que eu vou trocar pelo advérbio cuidadosamente, de modo, né? Dirija cuidadosamente. Tem que reescrever, não vou botar só cuidadosamente, não. Dirija cuidadosamente, tá? Pontinho e tudo mais. Ele se portou com valentia. Ele se portou valentemente. O médico atendeu-nos com paciência. O médico atendeu-nos pacientemente, tá bom? Fica assim, meus amores. Olha aqui. Dirigiu cuidadosamente. Ele se portou valentemente. O médico atendeu-nos pacientemente, tá? É facinho, não é? E aí, agora nós vamos para a última questão. Questão número 8. Essa daqui, ó, tá na prova, tá bom? Pede que você faça o seguinte, vai analisar as frases, olha aqui o que é que pede. Primeiro, pede que você circule os advérbios de intensidade, tá bom? Muito, bastante, né? Depois que você faça uma seta, né? Ligando, tá bom? Esse advérbio de intensidade até a palavra que ele modifica. Lembrando, o advérbio só modifica quem? O verbo, o adjetivo ou um outro advérbio, não é verdade? E depois você vai copiar essa palavra que ele modificou e vai classificar. Classificar em quê? Adjetivo, ou é verbo ou é advérbio, porque não vai modificar outra classe gramatical, não é verdade? Então, vamos lá. Letra A. Olha aqui, vamos acompanhar com a tia aqui. Letra A. Na festa, todos estavam muito alegres e dançaram bastante. Observe que eu tenho aqui o advérbio de intensidade muito, você circula, e faz uma seta para a palavra que ele modifica. Muito está modificando alegres. E alegres é o quê? É um adjetivo, tá bom? Aí você volta aqui. Bastante, tem outro advérbio de intensidade, bastante.
Está modificando quem? Está modificando dançaram, que é o verbo. Pronto. Fez isso na frase, agora vai aqui embaixo, vai classificar. Classificar o quê? O que você circulou? Não, vai classificar as palavras que esse advérbio que você circulou modificou, tá bom? Então, alegres, a palavra que o advérbio modificou, né? O advérbio muito. Alegres é o quê? Qual é a classe gramatical de alegre? Adjetivo. Aí eu venho para cá. Bastante. O advérbio bastante modificou o quê? Dançaram. Escreve dançaram, a palavra que ele modificou. E dançar é o quê? É um verbo. Então, você vai classificar aquelas palavras em que o advérbio de intensidade modificou. Lembrando, ele só pode modificar verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Então não vai aparecer aí substantivo, pronome, nem pensar, tá bom? Vamos para a letra B agora. Letra B. Aqui já temos 3 casos, né? O atleta acordou mais cedo e treinou bastante, que ficou bastante cansado. Olha aí. Mais, primeiro advérbio aparecendo ali, advérbio de intensidade mais, modificou, leva a seta para cedo, que é a palavra que ele modifica, tá? Agora, procurando outro. Tanto é um advérbio de intensidade também, que modificou a palavra treinou. Olha bem. E mais embaixo ainda temos outro advérbio de intensidade, bastante, que modificou a palavra cansado. Leva a seta para lá. E aí agora, acabou? Acabou não. Segundo, pede aí mais, né? Pede que você circule, primeiro passo, depois passa a seta para a palavra que ele modifica e depois classifica essa palavra, essas palavras, na verdade. Então, vamos lá. Aqui, no primeiro caso, mais cedo, o advérbio de intensidade modificou a palavra cedo. E você vai lá, escreve a palavra cedo, que ele modificou, e classifica. Quanto à classe gramatical de cedo, cedo é o advérbio de tempo, tá bom? Agora vem para o outro, tanto. O advérbio de intensidade tanto modificou a palavra treinou. Vai lá escrever o treinou. Treinou é o quê? É um verbo, tá bom? É um verbo, tá? Observe aí, tá? E depois vai para a outra palavra lá, que foi aqui. Bastante intensificou cansado. Cansado é o quê? É um adjetivo, tá bom? Então, é isso. Você circulou o advérbio de intensidade, fez uma seta até a palavra que ele modificou, e depois, embaixo, você vai colocar essa palavra e classificar de acordo com a classe gramatical. Ela vai ser adjetivo ou ela vai ser verbo ou um outro advérbio, não é isso? Porque o advérbio só modifica adjetivo, verbo e um outro advérbio, tá bom? E aqui a gente encerra, tá, a correção da nossa revisão mensal, tá? E eu queria, mais uma vez, tá, falar com vocês sobre a questão da prova. Minha gente, por favor, meus amores, a tia está pedindo, por favor, tenham atenção para preencher o cabeçalho das provas, de todas as provas, não só da primeira, mas de todas, tá? Nome completo, bonitinho, letra legível. Coloquem, marquem lá na sua turma, se você é do 5º ano A, se você é do 5º ano B, ou do 5º ano C, ou ainda do 5º ano TA. Por favor, isso é muito importante, tá? E o nome, principalmente, tem gente que nem o nome está colocando, aí fica difícil, né? Você vai ficar sem nota, tá bom? Vai ficar prejudicado. Então, cuidado, preencha o cabeçalho de todas as provas, tá bom? Antes de respondê-las, tá? Tudo bem? E capriche na letra, na organização dessa letra e também na organização aí da escrita correta das palavras, tá? Tá bom? Letra bonita, tá? Tia está esperando a ideia de todo mundo. Quero que esse mês sejam as notas melhores, tá bom? Melhores do que do mês passado, tá? Mas eu acredito que irão ser sim, tá bom? O gênero textual é legal, né? Que é propaganda, né? Ok? Então, desde já, boa prova. Todo mundo aí, ó. 10 aí, tá? Quero colocar lá a nota, lá na prova, lá no sistema 10, tá bom, meus amores? Então, beijos, fiquem com Deus, muito obrigada pela atenção, tá? Tchau e até a nossa próxima aula.